Aula do dia 19 de março, né? Turma de edificações, matemática, primeira série, né? Do ensino médio técnico. Vamos trocar aqui a tela, gente. A gente já tinha conversado um pouco sobre trigonometria, né? Um pouco, não. Já conversamos um bocado sobre isso, né? Vamos retomar, então, tá? Postei também um vídeo, né? Assíncrono, né? Uma aula assíncrona no YouTube, tá? Espero que vocês tenham visto. Qualquer dúvida podem se manifestar que a gente discute. Bom, então, seguinte, pessoal, a gente vai estender as noções de seno, cosseno, né, principalmente seno e cosseno, depois também tangente, mas ao ciclo trigonométrico. Então, vamos ter que lembrar o que é o ciclo trigonométrico, né? Ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1. Circunferência de raio 1, tá? Centrada na origem. Opa. Peraí, gente, fiz uma coisa errada aqui. Circunferência unitária, né? Ou seja, de raio 1 e centro na origem. Então, vou marcar aqui os eixos também de uma vez. A gente tem o eixo do x e o eixo dos y. Ok. E aí, olha, a gente definiu, né, as medidas de radianos e de graus aqui para ângulos. E a gente vai definir também o seno e o cosseno fazendo o seguinte processo, tá? Se eu pegar um determinado ângulo... Professor, Oi? não tá aparecendo na tela compartilhando. Tá, não? Ih, caramba, deixa eu ver aqui, gente. O que aconteceu? Opa. Engraçado que aqui estava como se tivesse compartilhado. O que será que aconteceu? Verifica aí, pessoal, se agora está compartilhando a tela. Agora tá sim. Agora tá? Lá constava como se tivesse compartilhado. Tá bom. Bom, então eu só desenhei a circunferência de centro na origem em raio 1, tá? Obrigado por avisar. De centro na origem em raio 1. E aí a gente vai definir o seno e o cosseno a partir da nossa experiência já existente, né, com senos e cossenos no triângulo retângulo. Tá? Lembra que no triângulo retângulo, pessoal, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá? Então, se a gente pega um ângulo aqui ó, no primeiro quadrante, ou seja, um ângulo entre 0 e 90 graus, que é o que a gente já tem de informação para triângulo retângulo, né? Os ângulos que a gente calcula seno e cosseno são entre 0 e 90. Vou desenhá-lo aqui numa posição qualquer do primeiro quadrante, ou seja, entre 0 e 90 graus. Vamos imaginar que seja esse aqui o θ. Esse ângulo aqui. Bom, como a gente sabe, gente, o ângulo está intrinsecamente associado com o arco, tá? Então, vocês podem pensar em termos desse arco aqui também, ó. Tanto faz, tá? O ângulo, o arco dá na mesma. De toda maneira, como eu peguei um ângulo θ a princípio no primeiro quadrante, ou seja, entre 0 e 90 graus, a partir desse θ eu consigo construir ali um triângulo retângulo. Que é esse triângulo retângulo aqui. É só baixar a altura. E aqui eu já tenho um triângulo retângulo. Ok? Pronto. Nesse triângulo retângulo, eu posso aplicar os conceitos de razões trigonométricas já definidos no triângulo retângulo. Né? Então, quem que seria a tangente de θ, o seno de θ e cosseno de θ, tá? Antes só da gente fazer esse questionamento, deixa eu só chamar esse ponto aqui de cima
de ponto P, tá? Então, ponto P, ó, esse pontinho aqui, ó, ele é o extremo do arco que ficou subentendido pelo ângulo θ. Tá? Então, o ângulo θ está aqui, ele subentende esse arco, eu já até desenhei ele e colori ele um pouquinho. A ponta desse arco é exatamente o P. Tá? Eu preciso focar bastante atenção nesse ponto P. Ele tem duas coordenadas, né? A coordenada XP e a coordenada YP do lado de cá. Ok? Esse triângulo retângulo que a gente tem ali, ó, eu vou tirá-lo da circunferência só para facilitar a nossa vida. Ele vai ser assim. Tem a hipotenusa, que é o raio da circunferência, mede 1, né? Aqui embaixo tem um cateto horizontal e tem um cateto vertical também. Pronto. A hipotenusa desse triângulo retângulo, pessoal, mede 1, porque isso aqui é a circunferência do círculo trigonométrico, que é sempre unitária. Então, o raio dela é 1, tá? Esse cateto horizontal é exatamente a medida ali, ó, representada pela coordenada XP. Né? Se essa coordenada aqui for, por exemplo, meio, quer dizer que esse segmento é de meio, tá? Isso porque estamos no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, tanto o x quanto o y são positivos. Então, como eu falei, se o x for 0,6, quer dizer que essa distância daqui até aqui é 0,6. Tá? Se a coordenada y for 0,7, quer dizer que essa distância daqui até aqui é 0,7. Então, essa altura, olha, é a própria coordenada y do ponto P. E esse cateto horizontal é a própria coordenada x do ponto P. Sem tirar nem pôr, são as próprias coordenadas, já que elas são positivas, tá? E o ângulo θ está aqui no vértice, na base, melhor dizendo. Portanto, olha, o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, ou seja, ao lado do θ, dividido pela hipotenusa, mas a hipotenusa é 1, né? E o seno de θ, o cateto oposto, ou seja, YP, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, o seno de θ é YP. Conclusão. Pelo menos no primeiro quadrante, pessoal, se eu uso a trigonometria já conhecida do triângulo retângulo, o que eu encontro é que o seno de θ é a coordenada y do ponto P. E o cosseno de θ a coordenada x do ponto P. Quem é, então, esse ponto P tão importante que está me dando o seno e o cosseno dos ângulos, né? É o ponto P que é extremo. É a ponta final do arco que corresponde ao ângulo θ. Tá? Então, se esse ângulo θ for 45 graus, vai ter um arco ali, né, que corresponde a π sobre 4. A pontinha desse arco é o ponto P, do qual as coordenadas serão o cosseno e o seno. E isso, gente, valendo para o primeiro quadrante, é a inspiração, é o motivo, a justificativa que a gente tem para definir dessa forma, mesmo para ângulos que caiam em outros quadrantes. Tá? Então, se no primeiro quadrante, onde eu tenho esse approach, né, da trigonometria no triângulo retângulo funciona assim, eu vou definir para os outros quadrantes da mesma forma. Então, ó, para os demais quadrantes, né? Como é que a gente vai definir? Então, vou pegar um ângulo θ qualquer, tá? A princípio, sem dar volta, tá? Ou seja, entre 0 e 360 graus, porque a partir de 360 começa a dar volta. Então, sem dar volta a princípio, tá? Como é que a gente vai definir isso, né? Então, eu vou pegar esse θ, tá bom? Esse ângulo θ. Esse ângulo θ, ele subentende um certo arco, né? Aqui é o ponto A. Ele vai subentender um certo arco. Deixa eu fazer a figura bonitinha, né? Esse negócio avacalhado aqui. Então, ó, tem aqui a circunferência, os eixos, outro eixo.
O aplicativo tira os eixos um pouquinho do lugar, então você dá um desconto. Além disso, eu estou fazendo, né, a olho nu, então não fica muito certinho, não. Mas seria o seguinte, ó. Aqui está o ponto A, tá? Pronto. A gente mede os arcos sempre a partir de A. Então, se o ângulo θ for um ângulo, por exemplo, até aqui, vamos imaginar que seja esse aqui, ó. Ele define um arco, que é um arco que inicia em A e termina num certo ponto P. É o arco AP. Eu vou definir o cosseno de θ como sendo a coordenada x desse ponto P. E vou definir o seno de θ como sendo a coordenada y deste ponto P. Tá? Então, esse ponto P, olha, ele tem coordenadas XP, YP. Ou seja, o XP vai ser essa coordenada aqui, no eixo do X, tá bom? E o YP, a coordenada lá no eixo dos Y. Tá certo? É isso. Vamos fazer alguns exemplos aqui para deixar essa história mais clara, né? Vamos, por exemplo, calcular o cosseno de 90 graus e o seno de 90 graus. O que eu tenho que fazer para essa finalidade, né? Para conseguir calcular esse seno e esse cosseno? Eu vou pegar o ciclo trigonométrico, desenhar aqui o ciclo novamente, desenhar os eixos, sempre a mesma história aqui. Então, tem um eixo aqui do X, está bem fora do lugar, mas tudo bem. E tem um eixo dos Y aqui. Bom, o ângulo e arco independente, né, eu sempre começo a medir a partir do ponto A. Então, sempre o ponto de referência é esse aqui, ó. Tá? Em se tratando de ângulo ou arco positivo, eu vou medir em sentido anti-horário. 90 graus. Bom, 90 graus vai ser a abertura equivalente a um quadrante, né, pessoal? Aqui tem 90 graus. Então, eu preciso olhar para esse arco aqui, ó, extremidade em A, origem em A, melhor dizendo, extremidade nesse ponto aqui, ó. Esse ponto vai ser o ponto P, ou seja, o polo norte. Então, 90 graus ali no ciclo, pessoal, é o arco AP, onde P é o polo norte. As coordenadas daquele ponto P definem os valores do cosseno e do seno. Então, eu só tenho que olhar ali no ciclo, né? Quais são as coordenadas desse ponto P. Nesse caso, é só olhar no ciclo mesmo. O ponto P, ele está no eixo dos Y, né? Se ele está no eixo dos Y, pessoal, ele tem coordenada x igual a 0, porque seu projeto aqui, ó, ele cai no zero do x, tá? Lembra que os eixos, olha, eles se encontram nos seus zeros, tá? Então, aqui está o zero do eixo do x e também o zero do eixo dos y. No zero do eixo do x, ó, os positivos estão à direita, negativos à esquerda. E no eixo dos y, os positivos estão acima do zero, os negativos abaixo. Ok? Então, eu estava dizendo que a coordenada x do ponto P é zero. Se eu projeto o ponto P aqui no eixo do x, cai no zero, tá? Faz a projeção aqui, ó, cai no zero. E no y, ele já está no y, né? Então, eu só preciso saber qual é essa coordenada aqui, ó. É acima do zero, então a coordenada é positiva. E essa distância daqui até aqui, ó, é 1, né? Porque isso é o raio da circunferência, tá certo? Tá? Passou um pouquinho aqui, até mais embaixo, né? Mas isso é o raio da circunferência, ó, isso mede 1. Então, a coordenada daquele ponto, as coordenadas daquele ponto P são 0 e 1. Ou seja, o cosseno de 90 graus é 0
e o seno de 90 graus é igual a 1. Alguma dúvida aí, gente? Vou ver se tem alguém conversando aqui no chat. Acho que não, né? Tá. Vamos fazer a mesma coisa, pessoal, para os ângulos de 180 e 270 graus, tá? E 0 graus. Então, agora cosseno de 180 e seno de 180 graus. Aonde que o 180 graus cai, né? Ele vai cair ali no extremo oeste, né? Deixa eu fazer outra circunferência. Os eixos. Isso é o melhor. Eixo dos X, eixo dos Y. Então, a 180 graus eu tenho que medir a partir do ponto A, é sempre do ponto A, tá? É sempre esse aqui o ponto de referência. Vou medir 180 graus em sentido anti-horário, né? 180 graus é meia volta, tá certo? Né? Então, vai dar meia circunferência, vai parar aqui, ó. Ou seja, esse vai ser o ponto que me interessa. Vou chamar de Q. O arco que fica subentendido por esse ângulo, pessoal, é esse arco aqui, ó. Cuja pontinha é o ponto Q, tá certo? Só juntando as pontas das coisas aqui que a gente já tem falado, né? Esse arco roxo, pessoal, é que mede π. Né? Então, se eu cortasse essa linha e esticasse na régua, daria π. Tá? A circunferência tem raio 1, então, se o ângulo aqui é de 180 graus, o arco é π. Muito bem. Quais são as coordenadas desse ponto Q? Tem duas, né? Uma coordenada x e uma coordenada y, né? A coordenada x. Bom, o zero do eixo do x está aqui, ó. Pensem só na linha amarela, agora apaga a azul, tá? Pensa só na linha amarela. Isso aqui é uma régua, o zero dela é uma régua de temperatura, um termômetro, né? O zero está aqui, aqui à direita os positivos e à esquerda os negativos. Então, o Q está antes do zero, portanto, a coordenada x dele é negativa. E ele está quanto antes do zero? Qual que é a distância dele até o zero? A distância dele até o zero é um raio, né? E o raio do ciclo trigonométrico é sempre 1. Então, essa primeira coordenada é menos 1. Isto é, 1 antes do zero. E qual é a coordenada y? O y, ele é a medida que está relacionada ali, ó, à régua azul. Ela mede o distanciamento da horizontal. O ponto Q, se a gente projetar aqui, ó, em cima da régua azul, cai no zero da régua azul. Por quê? Porque ele não está nem acima, nem abaixo do eixo do x. Ele está exatamente sobre o eixo do x. Então, ele tem coordenadas menos 1 e 0. Portanto, o cosseno de 180 graus é igual a menos 1 e o seno de 180 graus é igual a 0. Vê se tem alguma dúvida aí, pessoal. Não? Vou aproveitar, ou tentar pelo menos aproveitar a mesma figurinha, que demora bastante para conseguir fazer aqui, né? Para a gente achar o cosseno e o seno de 270. Então, vou aproveitar a mesma figurinha de cima, tá? Nossa, bem que não, gente, fica difícil. Melhor fazer uma nova aqui mesmo. Então, está um dos eixos, aqui o outro eixo. ...270 graus. Primeira coisa é localizar onde que cai esse ângulo, né? Cada quadrante tem 90. Eu acho que isso é claro, né? Cada quadrante tem um ângulo reto, então 90 graus no primeiro, 90 no segundo, 90 no terceiro.
fecham os 270 graus, tá? Então, 270 graus seria esse ângulo aqui, ó. Aliás, eu nem marquei o de 180 no outro, tá? A gente marcar aqui que ainda está em tempo. O 270 graus seria isso aqui, ó. Que corresponde a esse arco. Vamos marcar o arco ali. Cujo ponto inicial é o A, sempre é o A, e o ponto final varia, nesse caso é esse ponto aqui, vamos chamar ele de M, tá? Então, a 270 graus está associado com o arco AM. Cuja extremidade é o ponto M. O cosseno e o seno de 270 graus serão as coordenadas x e y desse ponto M, tá? Então, o cosseno de 270 graus é a coordenada x do ponto M, que é 0, e o seno de 270 graus é a coordenada y do ponto M, que é menos 1. Tá certo? Aqui, ó, se eu projeto isso no eixo do x, cai no 0 do eixo amarelo, então a coordenada x é 0. A projeção no eixo dos y nem precisa projetar, porque ele já está no eixo dos y. Ele está abaixo do 0 do eixo dos y, o 0 do eixo dos y é aqui, ele está abaixo, ele está uma unidade abaixo. Então, o y dele é menos 1, o seno de 270 graus é menos 1. E por fim, o de 0. 0 a 360, na prática dá na mesma, tá? Porque fecha o mesmo ponto ali, então não altera muita coisa. Pensar 0 ou 360 é meio indiferente, tá? Então, ó, se eu pensar em 0, quer dizer que eu não vou sair aqui da posição inicial, tá? O ângulo tem abertura 0, então não pode abrir nada, porque se você pegar um pedacinho que seja aqui, ó, já tem um ângulo maior que 0, tá? Então não pode ser assim, né? Não pode levantar nada ali, ou seja, tem que ser aqui mesmo, ó. O ângulo 0 é isso aqui, tá? Não abre absolutamente nada. Bom, então ele corresponde a esse arco que também só tem um ponto. Se vocês pensarem como 360 graus, dá a mesma coisa, tá? Ó, o arco fecha, o ponto final dá no mesmo, tá bom? O ponto final acaba sendo o mesmo ali. Então eu tenho esse ponto P. P não, chamar de... Aqui é o próprio ponto A, né? Melhor deixar assim mesmo. Que tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 0. Então, daqui a gente já pode concluir, olha, que o cosseno de 0 graus, ou de 360, é igual a 1, e o seno de 0 graus é igual a 0. Dúvidas aí, pessoal? Nada, nada? Vamos ver aqui. Nessas questões sobre o ciclo trigonométrico, o raio é sempre 1. Sim, o ciclo trigonométrico, por definição, é uma circunferência de centro na origem e raio 1, tá? Então, sempre 1, ok? Que é, em termos de, quando a gente está discutindo ângulos, o melhor mundo possível, pessoal, porque para a circunferência de raio 1, radiano, 1 radiano e 1 grau são a mesma coisa, né? Quer dizer, não é que seja a mesma coisa, não vai explicar direito. Mas digo assim, se você subentende aqui, se você pega um ângulo, né, de 1 grau, isso aqui é 1 radiano, tá? Então, você tem esse paralelismo completo ali. Tá? Quando a circunferência é unitária, a abertura que ser de 1 grau quer dizer que esse comprimento é de 1 radiano. Tá? Então, por isso que eu estou falando que dá na mesma, é nesse sentido. Ok? Muito bem. Bom, é claro que a gente só consegue calcular o seno e o cosseno com essa facilidade toda, pessoal,
se a gente tiver ângulos cujo ponto terminal, né, a ponta do arco, cair num dos pontos cardeais, né? Aí fica fácil. Que é realmente só olhar, se cair aqui, aqui, aqui ou aqui, não tem nenhum cálculo, não fiz nenhum cálculo para achar. Eu só olhei as coordenadas, tá? É claro que se o ângulo cair no meio do caminho, né, entre os quadrantes, aí não vai ser dessa forma, não vai ser tão simples assim. Mas a definição é essa, tá? Independente de onde caiu, né, se o arco terminar aqui, por exemplo, se for esse o ângulo, tá? Eu vou dizer, olha, quem é o cosseno desse ângulo ômega aí? É essa coordenada. E quem é o seno? É essa de cá. Tá bom? Então, olha só, percebam que em particular, né? A gente pode colocar isso aqui como observação. A gente pode ver aqui quais são os sinais do seno e do cosseno em cada caso, né, em cada quadrante. Então, aqui a gente tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá? Vamos olhar o sinal do cosseno. Depois a gente faz a mesma coisa para o seno. Primeiro quadrante. O cosseno é a coordenada x. No primeiro quadrante aqui, ó, a coordenada x é positiva. Então, o cosseno é positivo. No segundo quadrante, o cosseno fica negativo, porque a coordenada x é negativa. No terceiro também, a coordenada x é negativa, o cosseno é negativo. E no quarto, a coordenada x é positiva, o cosseno volta a ser positivo. E o sinal do seno? Semelhante ao argumento, né, o raciocínio. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. E ele vai fazer isso aqui tudo errado, gente. Deixa eu já consertar aqui. Ele não, eu, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. O seno é obtido, né, pela coordenada y. Então, no primeiro quadrante, no segundo também, ó, a gente vai projetar os pontos nessa parte aqui do eixo dos y. Então, o seno vai ficar positivo, tanto aqui quanto aqui. E no terceiro e no quarto, aí a gente já fica na parte negativa do eixo dos y, né? Então, o seno fica negativo aqui e aqui. Tá bom? Tudo bem. Bom, para a gente encerrar a aula de hoje, gente, eu queria fazer um exemplo aí menos simples, que é determinar, calcular, né, seno e cosseno de, pode ser o quê? Pode ser 120 graus. 120 graus, porque aí vai cair numa posição intermediária, né? Não vai cair em nenhum dos pontos cardeais, e aí a gente vai ter que pensar um pouquinho melhor em como calcular. Pronto. Olha só, gente, 120 graus quer dizer, eu tenho que começar a medir a partir do A, né? O A está aqui. 120 graus quer dizer que eu vou andar 90, ou seja, o primeiro quadrante inteiro, mais 30, né? 30 é 1/3 do segundo quadrante, tá certo? Então, eu tenho que vir aqui, eu vou dividir um olhômetro, né? Só para desenhar mais ou menos certo aqui, ó, mais ou menos por aqui, parece.
Então, seria esse ângulo aqui, ó. O ângulo de 120 graus. Que corresponde, né, a esse arco aqui de 120. O que é que me interessa desse arco? O ponto final dele, né? Então, eu preciso saber as coordenadas desse ponto aqui, ó. Desse ponto P, tá? Só que agora elas não são mais obtidas apenas olhando para a figura, né, gente? Não dá para saber só olhando, falar assim, a coordenada x é 0,49, né? Não dá para saber, tá? Aí a gente usa uma técnica chamada de redução ao primeiro quadrante. O que é essa técnica de redução ao primeiro quadrante? Na verdade, é uma coisa bem simples. É aplicar conhecimentos de geometria, tá? A gente pega aqui, eu quero pegar um ponto que esteja no primeiro quadrante que corresponda a esse, tá? Então, eu vou pegar a reta horizontal aqui, ó. Peguei a reta horizontal, ou seja, paralela ao eixo do x, até ela cruzar o arco no primeiro quadrante, tá? Cruzar a circunferência ou o arco no primeiro quadrante. O ponto que ela cruzar, eu vou chamar de P', para eu lembrar que ele veio lá do ponto P. Então, o que eu fiz? Eu empurrei o ponto P do segundo para o primeiro quadrante. Como é do segundo para o primeiro, esse empurrão foi horizontal, tá? Se fosse do quarto para o primeiro, não adiantava empurrar na horizontal, ó, porque não vai para o primeiro. Se for do quarto para o primeiro, o empurrão tem que ser vertical, tá? E se for do terceiro para o primeiro, diagonal, né? Bom, mas beleza. Acho que aqui tá claro o que eu queria fazer. Achei ali o ponto P'. Ligo esse ponto P' até a origem, de preferência com a caneta e não com a borracha. Tá aqui. E aí eu vou pegar esse ângulo, ou esse arco, como vocês queiram, que é a mesma coisa, tá? O seno e o cosseno do ângulo 120 graus, pessoal, serão o seno e o cosseno desse novo ângulo, a menos, eventualmente, de mudanças de sinal, tá? Mas os valores absolutos vão ser os mesmos. Por quê? Porque esse triângulo aqui, ó, deixa eu só tentar despoluir um pouquinho a figura, gente, senão fica impossível ver isso aqui. Mas é porque esse triângulo aqui, ó, ele é congruente a esse outro do lado de cá. Não sei se na minha figura está muito, não, porque está toda, né, feita assimétrica aí. Mas esses dois triângulos são congruentes, tá bom? Então, essa medida aqui, ó, essa medida é igual a essa. E na vertical também, né? Na vertical até é óbvio, porque eu achei o outro ponto ali prolongando horizontalmente, né? Então é claro que a distância é a mesma, não sei mais qual que eu usei aqui. Mas enfim, esse pedacinho aqui, ó, é igual a esse. Tá? Então, o seno dos 120 graus vai ser o seno desse ângulo aqui, o cosseno dos 120 vai ser o cosseno desse ângulo a menos de sinal. E o sinal é só olhar para a figura, né, gente? O seno vai ter mesmo sinal, ambos positivos, e os cossenos terão sinais trocados. O cosseno de 120 é negativo. Tá? Então, só finalizando aqui, ó. Ao invés de olhar o ângulo de 120 graus, eu olho para o ângulo, esse do triângulo verdinho, aqui, ok? Que ângulo que vai ser esse, né? Esse ângulo aqui é o ângulo de 60 graus. Então, o seno de 120 graus é igual ao seno de 60, que tem na tabela. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 120 graus vai ser menos o cosseno de 60. E o cosseno de 60 é meio. Então, menos meio. Ou seja, essa coordenada aqui é menos meio. E essa coordenada aqui é raiz de 3 sobre 2. Na próxima aula a gente faz mais exemplos trabalhando um pouco mais sobre isso, né?
Mas já iniciem também, pessoal, os exercícios, né? Sobre isso, tá? Aliás, vou até deixar aqui alguns para vocês treinarem, porque eu acho que lá não tem exercícios exatamente sobre essa parte aqui, não. Então, posso deixar esses exercícios aqui, ó. Calcular seno e cosseno de 120 já foi, né? Então, vamos pegar 135, que é 90 mais 45, tá? Depois, 150 graus, que é 90 mais 60. Depois, 180 mais 30. 180 mais 25, 45. 180 mais 60. Depois, 270 mais 30. 270 mais 45. 270 mais 60. No fundo, pessoal, a gente só consegue achar, sem ter que usar calculadora, o seno e o cosseno do 0, 90, 180, 270, ou ângulos que caiam nas posições dos pontos cardeais, ou basicamente esses outros que eu coloquei aqui, tá? Se cair lá em 217,8, de cabeça, assim, sem calculadora, a gente não consegue fazer, não. Ok? Basicamente, o que eu estou dizendo são os três ângulos notáveis, tá? 30, 45 e 60, no primeiro quadrante ou deslocados para os demais. Aqui o que eu fiz foi só deslocar. 120 a 30 no quadrante, no segundo quadrante, tá? 45 no segundo quadrante a 90 mais 45 e assim vai. São esses aqui, né, mais os 120 que eu já tinha feito. Então, deixo esse para casa aí, pessoal. Tentem fazer, recomendo bastante que vocês tentem, vai facilitar. A gente corrige e tira as dúvidas na próxima aula. E é isso. Então, boas aulas aí para vocês. Bom fim de semana. Fico à disposição. Tem uma pergunta aqui. Por que o ângulo é de 60 graus? Caroline e Júlia perguntaram. Então, vamos só responder isso aqui, pessoal. É pelo seguinte, ó. Estão vendo os dois triângulos branquinhos que ficaram aqui, os que eu não colori? Eles são congruentes. Todo mundo concorda? Que se eu dobrar esse triângulo aqui da direita, ele cai em cima do da esquerda, tá? Muito bem. Então, esse ângulo aqui, ó, era de 30 graus. Por que ele era 30? Porque tudo não era 120? No primeiro quadrante não tem 90? Então, ó, a volta até aqui tem 120, mas daqui até aqui tem 90. Então, esse pedaço tem 30. Como esse triângulo branquinho da esquerda é igual ao branquinho da direita, tem 30 graus aqui, 30 graus do lado de cá. Portanto, aqui embaixo é 60. Tá certo? Ou, se vocês quiserem, olhar diretamente pelos dois triângulos que eu colori, também dá. O roxinho e o verde. Tá? Eles são congruentes. Então, a gente tem aquela questão, né? Os lados homólogos são congruentes, os ângulos também. Tá? Aqui está o ângulo reto, aqui está o ângulo reto, né? Esse lado aqui, ó, é igual a esse. Então, os ângulos opostos a eles são iguais, né? Ou seja, os verticais aqui, ó, tá? Os catetos verticais são iguais, os ângulos opostos a eles também. Então, esse ângulo é igual a esse. Por que esse ângulo aqui é de 60 graus? Porque daqui até aqui tem 120 e fica faltando 60 para fechar os 180. Então, aqui tem 60. 120, 60. Então, esse aqui é 60 também. Tá bom? Mas obrigado por ter perguntado, que eu acho que eu fiz tão no automático ali, né? É isso, gente. Obrigado, então. Bom descanso aí para vocês, bom fim de semana. Até semana que vem. Um abraço a todos.